Alô você, agora é a parte mais importante do nosso conteúdo do encontro, né, meu brother? É agora que você, meu amigo, você, minha amiga, você concursando de todo o Brasil, você que está no Amapá, Macapá, Roraima, você que está no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, você que está em Pernambuco, Piauí, você que está em todas as cidades e todos os estados do Brasil, inclusive Brasília, minha aclamada terra aí dos concursos públicos, Rio de Janeiro também, que é minha terrinha, minha terra natal. Agora, meu povo, é a hora que você decide se você é forte, se você é fraco, separa os homens dos meninos. Agora é a hora da resolução de exercício. Não adianta nada saber o conteúdo todo se não sabe o quê? Resolver exercício. Então vamos começar agora nos exercícios do ato administrativo e vamos testar o conhecimento que a gente viu nos 4 blocos antecedentes do tema ato administrativo. Diga-se de passagem, nós pegamos o ato de A a Z, nós detonamos a estrutura do ato administrativo, então não tem como errar no concurso público. Acompanha comigo aí a questão número 1. A revogação de um ato revogador não restaura automaticamente a validade do primeiro ato revogado. Gabarito da questão? Tá correto, né? Corretíssimo. Para isso eu vou ilustrar para você aqui, né, meu povo? Direito administrativo não é só auditivo ou visual, não é mecânico. Imagine o seguinte, imagine um ato administrativo de um prefeito. Lembrando que o ato administrativo é manifestação unilateral de vontade que o prefeito, nessa qualidade, solta e cria direitos e obrigações para si ou para terceiros. Imagine que o prefeito solte um ato administrativo interno. Que ato que é esse? É o ato de colocar o horário de 8 às 12 horas do funcionalismo e logo depois ele coloca um ato de 9 às 13. Só que pensa comigo uma coisa, ele vai e revoga esse ato de cima, ele desfaz esse ato. Como o ato era legal, ele usou o que? A revogação. Tranquilo. Aí, de alguma forma, esse ato aqui para de existir. O que acontece? Se esse ato revogou de cá e esse ato para de existir, não pressupõe que esse aqui automaticamente volta a vigorar, não, tá? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque o ato revogador extinguiu o ato revogado, esse aqui parou de funcionar, volta esse. Eles são independentes. O que acontece? Esse ato foi revogado, esse ato aqui também parou de existir, vai ter que ter um terceiro ato recriando esse aqui. Tranquilo? Não existe essa volta automática do ato. Tá corretíssima a questão. Vamos partir agora para a próxima questão. Acompanha comigo aí na tela. No que concerne à administração pública, julgue os itens a seguir. Caso o diretor-presidente de uma autarquia federal edite um ato, delegando o outro diretor a competência para julgar recurso administrativo, tal delegação será legal. Meu povo, o negócio é o seguinte, esse tipo de questão é aquela questão que quando eu dou aula eu falo assim, ó, a questão certa, se não cair no concurso A, cai no B, se não cair no B, cai no C, de 2011, de 2012, 2013. Sempre cai esse tipo de questão. Onde está plasmada ela? Ela está aqui, ó. Ela está no artigo 13, que trata de coisas que não são passíveis de delegação. Não é passível de delegação. 3 coisas não podem ser delegadas por força expressa do artigo 13 da Lei 9.784 de 99, que é o Processo Administrativo Federal. Primeira coisa, competência de natureza exclusiva não pode ser delegada. Segunda coisa, ato de caráter normativo não pode ser delegado. Exemplo, o decreto. Também o decreto, além de ser ato de caráter normativo, é de competência exclusiva, então já não pode ser delegado mesmo. E também natureza de recurso administrativo. Por isso é que a questão está errada. Está dizendo que um diretor delegou ao outro um recurso administrativo, sendo que isso é vedado expressamente pelo artigo 13 da Lei 9.794 de 99. Questão errada, questão até de fácil acerto, se você conhece as determinações da lei, ou seja, coisas que não podem ser delegadas. Artigo 13 da Lei 9.784 de 99. Vamos partir aí para a próxima questão. Considerando-se que, de acordo com a teoria do órgão, os atos praticados pelos agentes públicos são imputáveis à pessoa jurídica de direito público, é correto afirmar que os atos provenientes de um agente que não foi investido legitimamente no cargo são considerados inexistentes, não gerando
qualquer efeito. Meu povo, aí é que a questão bate no erro. O que a questão diz para você? Ela diz que o servidor entrou ilegalmente e o ato dele não gera nada, quando na verdade o ato dele gera sim, porque segundo a teoria do órgão, você está em imputação à pessoa jurídica que está ligada. Nada é você. Na verdade, tudo que você está fazendo é pela teoria da aparência. É como se a administração estivesse agindo. Não é você, é a administração exteriorizando o ato. Imagine que o servidor fraudou a entrada num concurso público. Imagine que o servidor está lá irregularmente, mas a administração ainda não conseguiu identificar essa irregularidade. Imagine que ele te deu uma certidão negativa. Essa certidão, então, não é válida? Errado, essa certidão é válida sim, pela teoria da aparência, chamado funcionário de fato. Então, nessa situação está errado, porque mesmo que o servidor tenha sido investido de uma natureza irregular, os atos praticados por ele, segundo a teoria do órgão, vai pela teoria da imputação à pessoa jurídica que está ligada. Ou seja, na verdade não é você, não é o agente em si, não é a pessoa física, ele está trabalhando para a administração. Por exemplo, o cara fraudou a entrada num concurso do Tribunal de Justiça. Você chega no Tribunal de Justiça, o que você vê? Você vê o João, o Alberto ou o João, ou você vê simplesmente um agente público que trabalha no Tribunal de Justiça? É o que você vê. Você vê o Estado se exteriorizando através do agente. Então os atos dele são válidos sim, os atos dele pela teoria da aparência, ele é considerado funcionário de fato. É sim considerado atos legais. Muito boa questão, tá? Então essa questão está com o gabarito errado. Não vamos perder ela não, meu povo. Vamos partir agora para a próxima questão. Acompanha comigo aí na tela. Como exemplo da incidência do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional relativo aos atos administrativos no ordenamento jurídico brasileiro, é correto citar a vigência entre nós do sistema do contencioso administrativo ou o sistema francês. Meu povo, aí tá errado, tá? Olha só. Nós temos hoje, vigorando mundialmente, dois sistemas. Nós temos o sistema francês e a gente tem o sistema inglês. Bem, de regra, o que vale para a gente aqui na nossa Constituição Federal de 88 é o sistema inglês, ou chamado sistema do não contencioso administrativo. O sistema francês é o sistema do contencioso. Esse não é usado. O que é o sistema do contencioso, Evandro? Quer dizer que aqui existe dois tipos de tribunais. Você tem tribunal de natureza administrativa, que decide as lides administrativas e transita em julgado. E você tem os tribunais judiciais, que determinam as lides judiciais e transitam em julgado. Aqui a gente não tem isso. Aqui no sistema inglês, que é o nosso, é chamado sistema do não contencioso, ou seja, o direito administrativo não faz coisa julgada. Para ser chamado tribunal, somente o poder o quê? Judiciário. E somente o poder judiciário. E só ele é que faz coisa julgada. Olha aqui, ó, faz coisa julgada. Pô, povo, olha só. Essa questão estava dada. Por que estava dada? A única coisa que você tinha que gravar é duas coisas básicas. Primeira coisa, que existe dois sistemas, que o sistema é uma performance dualista. Existe sistema francês e inglês, isso aqui é o que vale no mundo. Só que na Constituição Federal ele vale o inglês, que é o quê? O sistema do não contencioso. Aí trouxe já dada, trouxe que o nosso sistema de ordenamento jurídico admite o francês ou o contencioso. Está errado, o nosso é o de baixo, ou seja, tribunal somente o poder judiciário e o direito administrativo não faz coisa julgada. Toda vez que houver uma decisão administrativa, ela pode ser revista por quem? Pelo poder judiciário. Questão dada. Aluno meu não erra essa questão. Tranquilo? Vamos agora para a próxima questão. Com relação aos atos e aos poderes administrativos, julgue os itens a seguir. O ato administrativo complexo é aquele que resulta do somatório de manifestação de vontade de mais de um órgão, podendo citar como exemplo a aposentadoria. Tá aí, meu povo? Diferença entre ato complexo e composto. Ou bem se traz complexo ou bem traz composto. Estou cansado de falar isso para vocês. Essa questão está corretíssima, sabe por quê? Eu vou te falar onde está o acerto dela e não tem probleminha. Diferença de ato complexo para ato composto. Ato complexo, que é o que estava pedindo na questão. Um ato, duas vontades, dois ou mais órgãos. Olha o que ele trouxe. Somatório de vontade de mais de um órgão. Tá certo.
duas vontades, somatório de vontade de mais de um órgão, dois ou mais órgãos. Ato complexo, um ato, duas vontades, dois ou mais órgãos. Ou seja, somatório da vontade de mais de um órgão, foi o que trouxe a questão. Ato composto, dois atos, duas vontades, um órgão com aprovação de outro órgão. Aquele esqueminha que eu dei aí no material em PDF, falei na sala, tu nunca vai errar entre ato complexo e ato composto. Sem problema, né? Lógico que está sem problema. Vamos aí para a próxima questão. De acordo com a teoria dos motivos determinantes, ainda que se trate de ato discricionário sem a existência de expressa motivação, uma vez que sendo manifestada a motivação, está vinculado o agente à sua realização, devendo obrigatoriamente haver compatibilidade entre o ato e a motivação, sob pena de ser suscetível de invalidá-lo. Meu povo, certinho, o que acontece? Ato discricionário, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A regra é que o ato discricionário não precisa ser motivado, não precisa da motivação no motivo. Mas se você quiser motivar, você pode. Aí você vai entrar na teoria dos motivos determinantes. Ou seja, no ato discricionário não necessita motivação. Motivou? Bacana, você vai estar preso aos motivos que você declarou no ato. Ou seja, já que você declarou aquele motivo, você tem que obedecer ele lá na frente. Se não existir esse motivo, o ato é inexistente, você pode anulá-lo. Exemplo, você sabe que a remoção é expressamente discricionária. A doutrina traz ela como sendo discricionária. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Não precisa motivar o porquê está mandando o servidor de uma unidade administrativa para outra. Forma de deslocamento. Mas se você motivar, por exemplo, falta de pessoal, você tem que obedecer esse critério. Chegou na nova sede, viu que não tem falta de pessoal, não é esse motivo, o ato pode ser o quê? O ato pode ser tirado de circulação, o ato pode ser, nesse caso, anulado, porque é um ato ilegal, retorna o servidor para a unidade administrativa dele. Nessa situação, a gente está classificando aí como a teoria dos motivos determinantes. Ato discricionário não é de obrigatória motivação, mas se você motivar, a ela está preso nos motivos que você determinou no ato. Muito boa questão, vamos para a próxima questão. Com relação aos poderes, atos e contratos administrativos, julgue os itens a seguir. A competência constitui elemento ou requisito do ato administrativo vinculado, cabendo, entretanto, ao próprio órgão público estabelecer as suas atribuições. Pessoal, não existe o órgão, não existe decreto, não existe nada que determine competência. Competência é somente quem? Somente através de lei. A competência é extremamente vinculada, seja ela no ato vinculado ou no ato administrativo. Competência somente prescrita através de lei. Se trouxer que o órgão determinou, se trouxer que a entidade determinou, se trouxer que foi um decreto, um ato normativo, está tudo errado. Competência somente através de lei. Essa questão estava errada e estava de fácil entendimento, né? Essa daí não tinha muito problema não. Vamos partir aí para a próxima questão. A legalidade dos atos administrativos vinculados e discricionários está sujeito à apreciação judicial. Meu povo, essa questão está correta e muitas das pessoas se confundem porque dizem o seguinte: poxa, Evandro, olha só, nas aulas eu gravei o seguinte, que um ato vinculado, tudo bem, o Poder Judiciário pode atacar porque houve quebra de legalidade, mas um ato discricionário pode ser atacado pelo Poder Judiciário? Pode, se ele for ilegal, né, meu povo? Agora, se ele for legal, não. Porque se entrar na teoria da revogação da anulação, um ato legal não pode ser atacado pelo Poder Judiciário. Mas o ato pode ser discricionário e ilegal. Por exemplo, o ato pode seguir a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ter conveniência, ter oportunidade, ter o chamado mérito administrativo, e na hora de você usar a escolha, o poder de escolha, o mérito, você fura a razoabilidade e a proporcionalidade, que são os princípios constitucionais implícitos e fundamentais do artigo 37 da Constituição, que são chamados princípios da proibição de excesso. Proíbe o excesso do administrador. Se o administrador seguir a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, seguir a conveniência, a oportunidade e o mérito administrativo, o ato realmente vai ser discricionário. Mas se ele fugir a razoabilidade e a proporcionalidade, você vai ter aí um ato discricionário ilegal. Se o ato discricionário for ilegal, o Poder Judiciário pode ir lá e anular o ato administrativo. Correto? Vamos partir aí agora para a próxima questão. Julgue os itens seguintes, referentes aos atos administrativos.
sempre que a lei expressamente exigir determinada forma para que um ato administrativo seja considerado válido, a observância dessa exigência acarretará a nulidade do ato. Pessoal, certinho, não tem para onde correr. Se a lei determinou determinada forma, a forma tem que ser escrita forma, competência, finalidade e forma sempre escrita, que eu falei para vocês. Se a forma for de tal qual modo e não for obedecida de acordo com preceitos legais, o ato é inexistente, é nulo, tem que ser anulado. Então, sem muito problema, a questão está muito bacana, o gabarito da questão está aí, está correta e não tem muito o que falar dela. Vamos partir agora para a próxima questão. O Poder Judiciário pode, de ofício, apreciar a validade de um ato administrativo e decretar sua nulidade, caso seja considerado ilegal. Está aí um dado que você vai adorar na prova. Poder Judiciário não pode apreciar ato de ofício. O princípio do Poder Judiciário é o princípio da inércia, o Poder Judiciário fica parado lá. Você que é o prejudicado tem que dar impulso, você tem que ir lá e impulsionar o Poder Judiciário. Sem impulso, o Poder Judiciário não funciona. Então, essa questão está errada e o Poder Judiciário não anula ato administrativo de ofício, correto? Sem muito problema nessa questão. Vamos para a próxima questão. Com relação aos atos administrativos e ao controle da administração pública, julgue os itens a seguir. O Tribunal de Contas é um órgão que auxilia o Poder Legislativo no exercício do controle financeiro externo da administração pública. Por ter função de caráter administrativo, suas decisões poderão ser submetidas ao controle judicial. Correto, pessoal? O Tribunal de Contas da União, ele pega a segunda função típica do Poder Legislativo, que é de fiscalizar. A primeira função é legislar, que é criar leis na União, por exemplo, através da Câmara e do Senado. E a segunda função típica é a função típica de fiscalizar através do Tribunal de Contas da União, que é o que faz o controle externo. Só que o Tribunal de Contas da União é um órgão administrativo ligado intimamente ao Poder Legislativo. Então, tá certinho, os controles, a regulamentação dele, ele pode ter seus atos anulados ou revogados. Revogados pela própria administração, que é o próprio órgão, ou anulado através do controle o quê? Judicial. Lembrando que para ter o controle judicial tem que ter o impulso. O Poder Judiciário não trabalha de ofício. Muito boa questão, gabarito correto, sem muito problema. Vamos partir aí para a próxima questão. No caso de um administrado alegar a existência de vício de legalidade que invalide determinado ato administrativo, esse indivíduo deverá fundamentar sua alegação com provas de fatos relevantes, por força da obrigatoriedade da inversão do ônus da prova, originada no princípio da presunção de legitimidade do ato administrativo. Correto, meu povo? Primeiro atributo do ato administrativo, presunção de legitimidade. A administração pública solta os seus atos com aparência de legalidade. Não é ela, a administração, que tem que falar que o ato é legal. É o administrado que foi prejudicado que tem que provar que o ato é ilegal. Se dá aí a inversão do ônus da prova. Como o ato é ilegal, ele pode ser anulado tanto pela administração quanto pelo Poder Judiciário. No caso da administração, se vai através do recurso ou revisão do processo. No caso do Poder Judiciário, o prejudicado vai ter que inverter o ônus da prova e dar impulso ao Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário também não pode atacar o ato administrativo de ofício. O Poder Judiciário, após ser impulsionado, vai pegar aquele ato administrativo, avaliar se realmente o ato for ilegal, ele vai e faz o controle judicial, ou seja, anula o ato. Correto, perfeito essa questão, sem muito problema, dentro da matéria que a gente estava estudando. Dizendo por aí, né, meu povo? Até agora, a gente não deu uma bola fora em toda a matéria que foi vista nos 4 blocos. Você está vendo que a gente mata qualquer questão com a aula. Deus é pai, né? Deus é pai, agora é que é a hora gostosa. Antes de ver ato administrativo, você estava perdido. Você que está em casa aí, que é muito afobado, que pega a carroça e bota na frente do carro dos bois lá, não é? Inverte tudo, o boi empurra a carroça, em vez de puxar a carroça. Você, antes de ver a matéria, foi lá no PDF e tentou resolver os exercícios. Se arrombou, negão. Sabe por quê? Porque sem o prazo da aula, sem a turma regular, para depois os exercícios, depois o simulado, você não consegue fazer questão. Agora, estudou tudo, pegou o bloco 1, 2, 3, 4, agora você está tranquilo. Quer um exemplo?
Tem gente aí em casa que está se antecipando, está tentando assistir o bloco de exercício e assistir os 4 blocos de matéria, não tá? Então, negão, tá perdidinho, né? Tu tá perdido. Agora, você que assistiu o bloco 1, 2, 3, 4, tá matando as questões e tá rindo à toa, dizendo assim, vou chegar na aprovação. Não é assim? Então vamos para a próxima questão aí, Deus é Pai, né? Nem todos os atos administrativos possuem o atributo da autoexecutoriedade, já que alguns deles necessitam de autorização do Poder Judiciário para criar obrigações para o administrado. Meu povo, essa questão estava correta, essa questão estava muito boa. Por exemplo, o que a questão estava falando aí, ela estava se aprofundando mais na autoexecutoriedade. Ela estava dando um exemplo, por exemplo, da multa. A autoexecutoriedade, ela se divide em exigibilidade e executoriedade. Tem que ter os dois para ter a autoexecutoriedade. Alguns atos, igual a multa, ela tem exigibilidade. A administração vai em multa e exige que você pague essa multa. Mas a administração não tem como executar essa multa sem pedir ao Poder Judiciário. Se você não pagar uma multa da Prefeitura, da União, por exemplo, do Estado, ela não pode ir lá e executar diretamente. Ela joga você na dívida ativa, entra na Justiça, a Justiça manda penhorar os seus bens. Tranquilo? Então, nem todos os atos são enraizados de autoexecutoriedade. Tem atos, todos os atos têm exigibilidade, mas nem todos os atos têm executoriedade. Lembrando que a autoexecutoriedade é dividida em exigibilidade e autoexecutoriedade. Essa foi uma vertente, foi o que a questão estava te pedindo. Mas também nem todos os atos possuem imperatividade e autoexecutoriedade. 2 exemplos também, que é outra vertente. Atos enunciativos e atos declaratórios. Esses 2 atos negociais, por exemplo, também, não necessitam e não têm enraizados a imperatividade e a autoexecutoriedade. Muito boa questão. Essa questão aí é questão que é corriqueiramente cobrada em concurso público e com calma a gente detona. É só lembrar que nem todos os atos possuem imperatividade e autoexecutoriedade, que você vai caminhar muito bem nessa sequência aí. Vamos para a próxima questão. A respeito do direito administrativo, julgue o item seguinte. O ato administrativo, uma vez publicado, terá vigência e deverá ser cumprido, ainda que esteja eivado de vício. Correto, meu povo. O ato saiu, ele foi exteriorizado através de publicação e tem presunção de legitimidade. Ele cria obrigatoriedade para todos os administrados. Lembrando que não é a administração que tem que provar que o ato é legal. É o administrado que tem que inverter o ônus da prova e provar que o ato é ilegal. Agora, essa presunção é relativa ou iuris tantum. É o administrado que, no caso concreto, vai ter que provar que a administração pública está irregular, o ato é ilegal. Aí ela vai ter que impulsionar o Poder Judiciário, que ele não trabalha de ofício, o Poder Judiciário não trabalha de ofício, e o Poder Judiciário vai poder vir e tentar fazer o quê? Anular o ato eivado de vício de ilegalidade. Correto? Muito boa questão, estava correta, sem muito problema. Vamos partir para a próxima questão. É facultado ao Poder Judiciário, ao exercer o controle de mérito de um ato administrativo, revogar o ato praticado pelo Poder Executivo. Ô, meu povo, tá errado a questão, Deus é Pai. Poder Judiciário não revoga ato de outro poder. Poder Judiciário trata critério de legalidade. O ato, quando ele é ilegal, ele tem que ser anulado. Tanto a administração pública quanto o Poder Judiciário pode anular um ato. Nessa situação é critério de quê? Legalidade, efeitos ex tunc. Aí ia ter anulação ilegal, anulação tunc, de ex tunc, efeito retroativo. Na questão está dizendo que o Poder Judiciário vai avaliar o mérito e vai anular a questão do Poder Executivo. Está errado. Poder Judiciário não avalia mérito. Poder Judiciário não revoga ato de outro poder. Poder Judiciário, a ele só é dado a faculdade, só é dado a competência para anular um ato administrativo. E para anular o ato tem que ser o quê? Ilegal. Você sabe que o ato legal é aquele ato enraizado de mérito administrativo, conveniência e oportunidade. Através dele, somente a própria administração pública pode revogar. Muito boa questão, tá? Errada a questão. Vamos partir para a próxima questão. O ato discricionário permite liberdade de atuação administrativa, a qual deve restringir-se, porém, aos limites previstos em lei. Meu povo, certinho, olha só. Eu costumo fazer uma linha do tempo e digo o seguinte, que aqui está o poder discricionário. As pessoas perguntam assim, Evandro, o que é o poder discricionário? Até hoje eu não consegui entender.
Poder discricionário é quando a lei vem determinando alguma coisa e ela dá margem de escolha ao administrado. Só que, de acordo com o poder-dever, o cara não pode fazer nem menos e também não pode fazer mais. E o poder discricionário ele tem que respeitar obrigatoriamente os princípios, né? Ele tem que respeitar a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, mais os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que são chamados os princípios da proibição de excesso. Então vamos lá, meu povo, imagina que um policial rodoviário federal, ele pega a lei, que é o Código de Trânsito Nacional, o CTB 9000, a lei 9.503/97, e lá está escrito assim: se pegar o cara com documento atrasado, você pode multar mais apreender o veículo, ou você pode multar e liberar o veículo. Ou seja, está facultando ele fazer alguma coisa no caso concreto, está dando duas opções. Discricionariedade, está dando liberdade de escolha. Mas como é que o cara vai fazer isso? Só no caso concreto, né, meu povo? Ele vai ter que usar a chamada conveniência e oportunidade, ou seja, um mérito administrativo. Vai avaliar o caso concreto. Como é que ele avalia, Evandro? Ele vai respeitar a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, razoabilidade e proporcionalidade. Só que ele tem que respeitar os limites da lei. Ele não pode fazer nem menos que a lei manda, ou seja, se ele pegar o cara com o documento atrasado, no mínimo ele tem que multar, que é o mínimo que a lei está falando. E ele também não pode fazer o máximo. Ele não pode fazer mais, desculpa. O que é fazer mais? Ele não pode multar, apreender e mais dar uma multa extra no cara aqui, por exemplo. Isso ele não pode fazer, que isso é abuso. Então o poder discricionário tem que obrigatoriamente respeitar os parâmetros da lei. Gabarito correto, muito boa questão, simples de se acertar. Vamos ver aí a próxima questão. Com relação aos atos administrativos, aos poderes e ao controle da administração, julgo os itens a seguir. Existe liberdade de opção para a autoridade administrativa quanto ao resultado que a administração quer alcançar com a prática do ato. Meu povo, essa questão está errada, sabe por quê? Ela está perguntando se você sabia da finalidade. Resultado é finalidade. Não tem opção. A finalidade é pública ou mais nada. Por exemplo, quando você solta um ato administrativo, o que você quer? Qual o resultado? Resultado é sempre o bem-estar coletivo, sempre a finalidade pública. Você lembra que os elementos competência, finalidade e forma são sempre o quê? Vinculado. Competência sempre na lei, forma sempre escrita e finalidade, que é o resultado, sempre o quê? Sempre vinculado, sempre pública. A finalidade sempre tem que ser pública. Então, ele não pode escolher entre ser público e particular, por exemplo. Então, essa questão estava errada. Muito boa questão. Nessas situações, fizemos uma bateria de questões aí. Olha só, pessoal, ato administrativo é um negócio complicado. E, na verdade, é complicado e simples. É complicado porque você tem que estudar. E é simples na hora da resolução do exercício e você entendeu tudo. Olha, bancas tipo SESP-NB, FCC, inclusive a ESAF nesse ponto, Sesgran Rio, FunRio, tanto faz a banca que está trabalhando com você, as questões batem iguaizinhas. A estrutura é a mesma, não tem como fugir. Sabe por quê? Porque não tem muita corrente doutrinária, não. As doutrinas são enraizadas, são doutrinas clássicas, são doutrinas travadas, salvo teorias novas, tipo teoria da convalidação, salvo teoria do ato nulo, salvo aí a professora Maria Silva Zanella de Pietro, que veio trazendo o atributo da tipicidade, que é algo assim mais recente. Alguns consideram, e hoje fins de prova, você tem que colocar que está certo, que a imperatividade vale como sinônimo do poder extroverso. Fora esses detalhezinhos, está aí as provas, está aí o resultado do seu trabalho e dessa forma você vai ser aprovado em qualquer concurso público que você quiser. Fé, força. Quando te faltar força, fecha os olhos e grita: Deus é Pai, que vai funcionar. Porque eu estou longe, eu estou em Cascavel, mas o meu coração está junto com você. Fé, força e até o próximo encontro. Um abraço.